Então, no próprio ano de 97, no meu primeiro ano praticamente como atleta profissional do Vitória, eu não fui só campeão baiano, como campeão do Nordeste. E como agora teremos as finais aí do Campeonato Baiano, eu comecei a lembrar, né? Comecei a buscar memórias daquele time, que era um timaço, né? Quando cheguei a Salvador, nunca imaginei, né, que um clássico fosse trazer tanta mudança para o clima da cidade, né? Depois de ter permanecido no Vasco durante 6 anos na divisão de base, me profissionalizei em 94, em 95 tive uma hepatite B, que me tirou dos gramados, e em 96 fui negociado por Vitória. E no começo assim foi uma mudança muito drástica na minha vida, né? A vida inteira imaginei me tornar um jogador ídolo no Vasco, né? Criando aquela expectativa, não só comigo, né, próprio, mas com minha família. E de repente chegar em Salvador e encontrar um Vitória em reconstrução, né, mudando de patamar. E aí, voltando um pouco o filme da minha vida, eu tenho absoluta certeza que o ano de 97, que foi meu primeiro ano que eu considero no Vitória, foi uma mudança de paradigma e de patamar em duas entidades, que eu costumo dizer. Uma no Esporte Clube Vitória, mudança muito grande de crescimento, de evolução, de construção do seu CT, de mudança de investimentos. E a outra entidade é o Preto. O Preto, aquele personagem, né, que vivia na esperança de um dia se tornar jogador de futebol, um sonho, e que se tornava realidade na prática, né, na esperança de dias melhores para mim e para minha família. E disputar o primeiro Bavi da minha vida foi algo assim que mexeu muito comigo, né? Porque, como eu falei anteriormente, mudou tudo na cidade. A cidade vivia um clima assim que todo mundo só falava em Bavi. E aquilo para mim era uma novidade que trazia, né, um pouco de ansiedade, um pouco de temor, um pouco de receio, mas acima de tudo de oportunidade, né? Em 97 nós tínhamos um time magnífico, né? Então o primeiro Bavi com 68 mil pessoas na Fonte Nova, eu acabei fazendo um gol de falta e aquilo foi determinante para eu começar a construir minha história naquele ano e naquele clube que abriu as portas e que eu sou grato e muito grato até hoje. Então, no próprio ano de 97, no meu primeiro ano praticamente como atleta profissional do Vitória, eu não fui só campeão baiano, como campeão do Nordeste. E como agora teremos as finais aí do Campeonato Baiano, eu comecei a lembrar, né? Comecei a buscar memórias daquele time, que era um timaço, né? Eu tenho assim na ponta da língua a escalação, principalmente das finais, né? Onde nós superamos o arquirrival em jogos assim memoráveis, né? Nosso time tinha o Nilson, goleiro, o Russo, lateral direito, o Flávio, o Tuchê e o Esquerdinha, saudoso Esquerdinha, que Deus o tenha, que era um baita jogador. Meio campo, Bebeto Campos, eu, o Chiquinho, que era um craque vindo do Sport Recife, e o Gil Baiano. Na frente, Aguinaldo e o Bebeto, tetracampeão mundial. Senhores, esse sim é o cara que, quando as pessoas me perguntam quem é o melhor jogador que jogou, que você teve o prazer de jogar ao lado, e o Bebeto sempre foi, e aquela, né, ele tinha acabado de ser campeão mundial em 94, em 97 eu estava ali do lado dele, e ele sendo determinante naquela campanha para a gente ganhar o Campeonato Baiano.
São memórias assim de quem só tem gratidão no coração. Pelo ambiente, né? Pela torcida ter me acolhido, da maneira que foram os títulos. O título baiano, que foi o primeiro, que eu guardo assim com muita emoção. O ambiente maravilhoso que era o nosso vestiário. E depois, uma coisa que sempre me chamou a atenção era a alegria com que as duas torcidas saíam, né? Na época não tinha tanta violência, eram brincadeiras saudáveis, e o Bavic levava aquela multidão para Fonte Nova. Da mesma forma era a saída das torcidas, aquela multidão, muita gente saindo abraçado, brincando, comemorando, zoando o adversário. Mas são memórias maravilhosas de um tempo que não volta mais, mas que deixaram assim cicatrizes de gratidão, né? Houveram brigas, houveram discussões, principalmente com os adversários. Eu era um cara muito chato, mas eu só tenho boas memórias, cicatrizes que serviram para meu amadurecimento, para conquistar aquele meu primeiro título como profissional, campeão baiano de 1997. Um timaço que tinha esses caras que eu te falei, ainda tinha o Wesley que entrava, tinha o Renato Nascimento, tinha o Wilson atacante, Humberto atacante. Memórias maravilhosas de um ano de mudança de patamar, como eu falei, tanto para o Esporte Clube Vitória, também como para mim, como pessoa, como ser humano, mas acima de tudo como atleta profissional. Depois do Campeonato Baiano de 2001, onde nós ganhamos da Juazeirense, né? Do Juazeiro, aliás, não era não o Juazeirense, era o Juazeiro. As coisas deram uma acalmada, né?